Olá, Jaqueline por aqui para mais uma etapa da nossa jornada de Descobrindo Romanos. Essa carta que tem mudado a vida de homens e mulheres ao longo dos anos. Nessa semana, Romanos no capítulo 2. Abra sua Bíblia e vem comigo. Nós vamos começar no versículo 17. Ora, você leva o nome de judeu, apoia-se na lei e orgulha-se de Deus. Olha só, já começamos dizendo de alguém que está orgulhoso no sentido de eu carrego a lei, eu tenho Deus, então eu me acho melhor do que vocês. Paulo vai começar esse trecho da carta dizendo a relação que os judeus tinham com os gentios. Nesse momento em Roma, tínhamos judeus e gentios, e os judeus se achavam melhores do que os gentios por diversas razões. Uma delas era a obediência à lei. E a gente continua. Você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior, porque é instruído pela lei. Olha só, a vontade de Deus. Eu gosto daquele trecho lá em João 6,38 que diz, pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus sabia qual era a vontade de Deus e ele obedecia. Aqui Paulo está falando para os judeus que não obedeciam. Eles conheciam a vontade de Deus, mas não obedeciam. O que aparenta no começo da carta ser um elogio, depois vai se tornar um puxão de orelha. E aqui ele continua no versículo 19. Você está convencido de que é guia de cegos, luz para os que estão em trevas. Está mostrando, olha, vocês acham que conhecem a lei, se orgulham-se de Deus, acham que podem ser guias. No versículo 20 ele continua, instrutor de insensatos, mestre de crianças, porque tem na lei a expressão do conhecimento da verdade. Na NVT diz, porque está certo que a lei nos dá pleno conhecimento da verdade. Por conhecer as leis, os judeus achavam que eles tinham a visão do todo, a visão perfeita. E aí ele continua no versículo 21. Então, você que ensina outros, não ensina a si mesmo? Opa, aqui ele começa puxando de orelha. Você que ensina a outros, não ensina a si mesmo? Olha que coisa séria que ele está dizendo aqui. Você que prega contra o furto, furta? Você que diz que não se deve adulterar, adultera? Você que detesta ídolos, rouba-lhes os templos? Você que se orgulha da lei, desonra a Deus, desobedecendo a lei? Você desonra a Deus, desobedecendo a lei? João 15, lá no 14 ao 15, Jesus diz, vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servo, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que eu ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecidos. Aqui Paulo está falando, vocês estão se orgulhando de algo, mas não estão obedecendo, estão desonrando a Deus. Isso é dolorido porque quando a gente olha hoje tantos escândalos que surgem, né? Pessoas que conhecem a palavra, que pregam, que dão aula e caem. Os outros olham para os cristãos que fazem as coisas erradas e eles falam, são todos assim. Não vale a pena, porque eles estão olhando para uma figura que caiu em pecado, mesmo sendo um professor, um instrutor, um pastor, e aí eles veem essa desonra. E isso traz uma desonra para todos. Isso deveria doer no nosso coração. Lá em Marcos 7, Jesus puxa a orelha também dos fariseus, porque os fariseus estão olhando ali e dizem assim, os discípulos aí estão comendo sem lavar as mãos. Não é o nosso lavar a mão de tirar as bactérias, era uma cerimônia em que eles jogavam um pouco de água, tal. Então os fariseus estavam questionando a falta da cerimônia. E Jesus vai dizer, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. É algo que a gente tem que pensar. Como que nós temos levado o evangelho? Estamos apegados nas leis? E ele continua. Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. As pessoas estão olhando vocês, ensinando uma coisa, fazendo outra. E em função disso, está trazendo vergonha. E aí ele vai lá para o versículo 25 dizer, a circuncisão tem valor se você obedece à lei. Mas se você desobedece, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Paulo está aqui dizendo que não é a lei, nem a circuncisão que vai trazer salvação.
porque ninguém pode cumprir de maneira perfeita e suficiente tudo para que isso aconteça. Só Jesus Cristo pode nos salvar. Mas eles aqui, por causa da circuncisão e da lei, se achavam 100% salvos, perfeitos e melhores do que os gentios. Em Romanos 3:20 diz: portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. A lei, ela existe, ela teve um propósito no Velho Testamento, ela tem um propósito no Novo Testamento, para que a gente olhe e fale, na minha força eu não consigo. Não sou melhor de quem está assistindo esse vídeo porque eu estou ensinando. Quando eu olho para a lei, eu também peco. Se não fosse Jesus, o salário do pecado é a morte. E ele continua, versículo 26. Se aqueles que não são circuncidados obedecem aos preceitos da lei, não serão eles considerados circuncidados? Paulo está aqui dizendo, vocês têm uma marca, mas desobedecem à lei. E aquele irmãozinho que acabou de se converter está obedecendo tudo. Como você acha que Deus vai avaliá-lo no futuro? Versículo 27. Aquele que não é circuncidado fisicamente, mas obedece à lei, condenará você que, tendo a lei escrita e a circuncisão, é transgressor da lei. Vocês não são melhores. Pelo contrário, é isso que Paulo está dizendo. Versículo 28. Não é judeu quem o apenas é exteriormente, nem é circuncisão o que é meramente exterior e física. Não, judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é operada no coração pelo Espírito, e não pela lei escrita. Para estes, o louvor não provém do homem, mas de Deus. Nesse trecho, o interiormente quer dizer aquilo que é secreto, aquilo que é oculto, ou seja, aquilo que está lá no coração. Porque a circuncisão é do coração. A circuncisão, ela é uma cirurgia física que enfatizava a lealdade genuína de Deus. Deus fez uma aliança lá com Abraão, e a circuncisão era essa marca, mas Abraão iria confiar plenamente em Deus, e essa aliança seria eterna. Mas quando a gente pensa lá em Deuteronômio 10, Moisés exorta o povo e ele diz, sejam fiéis de coração à sua aliança e deixem de ser obstinados. Ou seja, não é para fazer uma marca e seguir errado. Circuncidem o seu coração, que o seu coração seja corrigido. Lá em Jeremias 4:4 diz, purifiquem-se para o Senhor, sejam fiéis à aliança, homens de Judá e habitantes de Jerusalém. Se não fizerem isso, a minha ira se acenderá e queimará como fogo, por causa do mal que vocês fizeram, e queimará e ninguém conseguirá apagá-la. O nosso coração é duro, é pecaminoso. Só Deus é capaz de fazer essa circuncisão no nosso coração. Deuteronômio 36 diz, o Senhor, o seu Deus, dará um coração fiel a vocês e aos seus descendentes para que amem de todo o coração e de toda a alma e vivam. Há uma promessa linda em Ezequiel que diz, darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em Israel, o meu espírito em vocês, e os levarei a agirem segundo os meus decretos e obedecerem fielmente às minhas leis. Vocês serão os meus amigos se fizerem o que eu digo. E aqui a gente tem essa promessa de Ezequiel. Cristo é quem realiza essa obra em nós. Colossenses 2:11 diz, em Cristo vocês serão circuncidados, mas não por uma operação física, e sim espiritual, no qual foi removido o domínio de sua natureza humana. O nosso coração é pecador, mas há salvação em Jesus. A morte de Jesus na cruz faz essa circuncisão no nosso coração para que a gente abandone o pecado e possamos seguir sem pecado. Não melhor do que ninguém, mas confiando em Jesus. Filipenses 3:3 diz, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Deus estabeleceu essa aliança lá com Abraão em Gênesis 17, do 9 ao 14. Se você quiser ler, leia, é muito interessante. É uma prática que deveria ser feita com os meninos aos 8 dias de vida e era uma aliança perpétua. Mas ela era muito mais profunda, porque ela identificava um selo de justiça. Era um sinal externo que confirmava uma relação de confiança em Deus. Desde o Velho Testamento, ela já tinha algo muito mais profundo do que uma marca externa.
Mas aqui em Romanos, os judeus estavam usando ela simplesmente como uma marca externa. E Paulo está aqui dizendo, nós não fomos chamados a ter sinais externos que nos dizem que estamos no caminho certo, que estamos seguindo a lei, que estamos sendo melhores do que os demais. Paulo está aqui dizendo, somos chamados a corrigir o nosso coração. Isso nos traz a pensar a diferença entre religiosidade e obediência verdadeira. Religiosidade é obedecer tudo nos mínimos detalhes, porque eu quero ser melhor que o outro, porque eu quero estar primeiro na fila do céu. A obediência verdadeira é quando eu amo a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, com toda a minha força, com todo o meu entendimento. E eu permito que o Espírito Santo olhe para o meu coração e remova aquilo que é pecado. E remova a hipocrisia. Esse trecho nos chama a permitir que Deus transforme o nosso coração, removendo os sinais externos, nos dando um coração moldado pelo Espírito Santo. Que você possa meditar em Ezequiel 36, do 26 ao 27, em Lucas 10, 27. Que você possa orar, Deus, som do meu coração. Remove aquilo que é religiosidade, aquilo que é um sinal externo que eu estou fazendo. Espírito Santo, me ajuda a te amar verdadeiramente. Se você ficou até aqui, comente chamados para viver a verdade. Nos vemos na próxima. Até mais.